Oi pessoal, hoje eu vou trazer mais uma resenha de livro para vocês. E o livro que a gente vai conversar hoje é a obra Klopp, que como o próprio título e a capa também já dão a entender, é uma biografia do treinador alemão Jürgen Klopp. Mas antes de conversar sobre o livro, eu queria pedir para que você descesse todo aquele clássico protocolo aqui do YouTube. Se inscreve no canal para dar aquela força, dá um gostei, interage, comenta, dá um feedback sobre o vídeo, dá alguma opinião. Também, se ao final da resenha você gostar do livro, tiver interesse em adquirir, eu sempre deixo aqui, eu vou deixar hoje mais uma vez o link para vocês poderem comprar o livro e ainda ajudarem o canal. Então, fiquem ligados e ajudem o canal, é isso. A gente já está chegando perto de 300 inscritos, a gente está crescendo bastante recentemente aqui. E eu sou muito grato a cada um de vocês que me acompanha, que me assiste e que fica ligado nas minhas resenhas, interage, troca uma ideia. E é isso. Mas falando mesmo do livro, conversando um pouco sobre o Klopp. Ele é um livro que foi publicado inicialmente em 2017, mas foi publicado apenas esse ano aqui no Brasil pela editora Grande Área. E a biografia do técnico alemão Jürgen Klopp foi escrita pelo Rafael Honigstein, que é jornalista e escritor alemão, que acompanhou a história do Klopp desde os seus primeiros anos de vida. Ele que é comentarista da ESPN, também correspondente do The Guardian, e é tido como o principal especialista de futebol alemão presente no Reino Unido, né? Mas vamos à história do Klopp, que é o cerne do livro. O Klopp, ele é alemão, de Stuttgart, e ele começou a gostar de futebol desde cedo. Ele foi doutrinado pelo pai, que já tinha uma grande paixão pelo esporte bretão, que era vendedor ambulante, também goleiro. E o Klopp foi torcedor do Stuttgart desde pequeno e começou a sua carreira como jogador. Mas como jogador, ele não tinha um talento muito grande, ele não se destacava muito pela técnica, pelo físico, tanto que ele não chegou a atuar em grandes times. Ele jogou pelos times da região de Frankfurt, e ele também chegou a atuar no Mainz, que foi o nível mais alto que ele chegou. Ele começou a jogar de atacante, depois passou para lateral, ainda atuou de ala, mas por último terminou como zagueiro. E ele virou técnico de uma maneira bem curiosa. Um belo dia, no Mainz, isso é narrado no livro de uma maneira bem especial, o Mainz estava passando por uma crise, precisava de um treinador e a diretoria decidiu que não queria contratar um treinador novo e queria efetivar alguém que já conhecesse o time, alguém que já tivesse relacionamento com a diretoria, que já soubesse como as coisas funcionassem lá. E que era a pessoa? Jürgen Klopp. Exatamente. Ele começou a ser técnico do Mainz e ele levou para a função de treinador o que já era visto dele como jogador. O quê? Uma pessoa intensa, uma pessoa competitiva, uma pessoa inteligente e uma pessoa que imaginava, que analisava o jogo de um modo diferente. Como atleta, como eu disse, ele não se destacou muito, mas era curioso porque ele era tido como aquele atleta que não tinha um nível tão grande, mas que era muito inteligente, que analisava o jogo de um modo diferente, que analisava as ações da partida de uma maneira distinta demais. E acontece que no Mainz ele comandou o time, passando por graves crises, e conseguiu, depois de muitas tentativas, levar o time da segunda divisão para a Bundesliga, que é a primeira divisão alemã. Na primeira tentativa, temporada, ele ficou por um ponto de subir. E na segunda, ele não subiu pelo saldo de gols. Na terceira, depois de tanto tentar, em uma campanha que foi milagrosa pela virada que ele deu nas últimas rodadas, ele conseguiu subir. E ele deixou um legado muito grande não apenas para o clube, mas para a cidade como um todo. É narrado no livro que até hoje, quando ele vai a Mainz, ele é ovacionado pelos torcedores, pelos cidadãos, e ele é tido quase como um deus lá. E isso fez que ele fosse ao Borussia Dortmund, que já é um time bem mais tradicional, já é um time de uma cancha bem maior, de uma torcida bem maior, né? E o Borussia, ele pegou o Borussia no status de um time mediano, um time que ficava assim décimo primeiro no meio da tabela da Bundesliga, e levou a um patamar muito alto. Ele conseguiu com o Borussia conquistar 2 títulos de campeonato alemão, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha, coisas que o Borussia não conquistava há muito tempo. Isso tudo conquistou a torcida de uma maneira muito forte. O estilo dele intenso, o estilo dele competitivo, a energia que ele transbordava, a eletricidade que ele trazia ao estádio,
fazia que a torcida amasse ele. E não apenas isso, a questão do Klopp é o modo como ele enxerga o jogo, é o modo como ele trata da técnica e também a maneira como ele se relaciona com os jogadores. Ele comentava muito no livro, isso você tem depoimentos de vários outros treinadores que conheceram ele, dirigentes, boleiros, torcedores, jornalistas, mesmo jogadores que trabalhavam com ele, que um jogador só ia atuar num time que ele treinava se conversasse com ele antes e ele sentisse que o jogador queria jogar ali. Houve até exemplos na carreira dele de certos atletas que até tinham qualidade, até tinham um nível muito alto, mas o Klopp não sentiu que o jogador estava na energia de atuar no time que ele treinava. Isso é algo bem raro no futebol, né? O treinador que enxerga a função de treinador para além das quatro linhas, para além da prancheta, para além do resultado, é muito raro. E do Borussia ele foi para o futebol inglês. Ele recebeu várias propostas do futebol inglês, também de outros países. Recusou muitas, porque ele pensa que para ele um trabalho só tem sucesso quando tem muito tempo e quando realmente você tem certeza mental de que se quer aquilo de verdade. E ele foi para o Liverpool. E no Liverpool ele também mudou o patamar do time inglês. Ele fez o mesmo que ele fez no Borussia. Ele aprimorou os treinamentos físicos, técnicos, ele aplicou tudo que ele aprendeu quando ele estudou Ciências do Esporte na Universidade de Goethe, em Frankfurt. E ele fez o Liverpool voltar a ser um time vencedor. O Liverpool que tem uma criação, coincidentemente com a ideologia política do Klopp, que é a questão protestante, muito vinculada à questão do proletariado, muito vinculada à questão de ideias revolucionárias, mais progressistas. O Klopp fala muito no livro, principalmente ao final, de que ele jamais votaria em um partido que tivesse como ideia reduzir imposto, porque ele acha que o imposto é muito importante para que o estado de bem social exista e que as desigualdades sejam reduzidas. Mas enfim, no Liverpool, a maior notoriedade que ele ganhou foi chegar à final da Champions do ano passado, quando perdeu para o Real Madrid na final, naquele jogo polêmico da condição de Mohamed Salah, da entrada do Sérgio Ramos. E esse ano que ele foi campeão, com aquela virada histórica nas semifinais para frente do Barcelona, e a vitória por 2-0 em cima do Tottenham na final recentemente. E o livro, ele é grande, é um livro bem grosso, tem mais de 300 páginas, por isso não é um livro rápido, não é um livro que você pegue em 1-2 dias você leia, você precisa de um tempo maior para se dedicar a ele, mas nem por isso se torna uma leitura pesada, pelo contrário, é uma leitura fluida e é uma leitura bastante divertida. É bem bacana porque às vezes quando a gente pensa um jogador, um astro, um treinador de futebol vencedor, a gente analisa muito o que ele é quando ele vence, mas a gente não pensa na história dele. E o livro é bem completo e é bem sólido no que respeita a contar toda a trajetória do Klopp, as dificuldades, os desafios, as vitórias, as renúncias dele e os bastidores que ele viveu em todos os clubes que ele treinou. Então é isso, pessoal. Essa foi a resenha de hoje. Agradeço a quem viu até aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um gostei, quiser trocar uma ideia sobre o livro, pode me chamar nas redes sociais, eu sempre deixo aqui na descrição também. Se você ainda não tem o livro e quer adquirir, adquira aqui pelo link que você ajuda meu canal. E é isso, tamo junto.